Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor, e eu fico sempre muito feliz com as oportunidades que Deus tem me dado. Bom, eu quero conversar com vocês e fazer uma reflexão sobre as oportunidades que temos recebido de Deus. Uma das coisas mais preciosas para a minha vida foi ter a minha vida transformada por Cristo. Foi ter recebido de Cristo a oportunidade de uma reconciliação para com Deus, de me tornar uma nova criatura. Eu confesso a você que o mundo que eu vivia era um mundo onde Deus não fazia parte. Eu fui criado num ambiente onde Deus era alguém muito distante. Eu não caminhei numa vida pecaminosa, não era nada disso. Mas era um ambiente, uma família que me ensinou que Deus era alguém muito distante de mim. Eu fui criado para ser um bom cidadão. Eu dei pouco trabalho às pessoas que me criaram, apesar de ter sido criado em muitos lares diferentes, sem uma matriz cuja qual eu podia me estabelecer. Já adolescente, eu praticamente não falava. Eu fiquei extremamente introvertido, porque muitas vezes eu era banido de um lar, porque eu utilizava um vocabulário que no outro lar eu poderia falar, e quando eu chegava nesse agora, eu já não podia. Eu tinha muitas vezes excessos de atividades a cumprir, porque eu morava de favor. Então, inevitavelmente, eu precisava de alguma forma retribuir isso à família que me recebia. Eu nunca fui maltratado, não é nada disso. Mas eu confesso que com 18, 19 anos, 20, 21, eu me converti com 22. Deus era alguém muito distante. Eu vou dizer que como morador de um país cristão como o nosso, até quando a gente ia preencher uma fichinha, qual a sua religião? Católico. Não praticante. Eu não sei muito bem como é que alguém pode não ser, ou pode ser algo que não pratica, mas não é muito difícil nós entendermos no nosso país, quando alguém diz, eu sou honesto, não praticante, certo? O negócio é meio bagunçado. Mas aí, em 1992, eu tenho um encontro repentino numa igreja. Um encontro que ia mudar a minha vida para sempre. E que ia trazer aquele Deus que eu já acreditava, mas um Deus distante, pouco comprometido comigo, é verdade. Eu comecei a aprender que Ele estava muito mais perto de mim do que eu imaginava. E eu aceitei essa proposta e isso foi muito legal. Eu me converti, eu me batizei, eu comecei a frequentar os cultos, eu comecei a ir aos estudos. Mas aí eu descobri que tinha algo mais fantástico e profundo. É que eu poderia me tornar participante da transformação de outras pessoas. Muito mais do que ter apenas a minha vida transformada, eu poderia entrar nesse projeto que Deus criou e me tornar um agente de transformação de outras pessoas. E pasme vocês, num dos ministérios e uma das áreas que eu jamais imaginaria que teria autoridade para falar, família.
Olha como Deus é engraçado. Um garoto filho de uma menina de 14 anos, junto com um homem de 35, há 52 anos atrás, nem pareço que tenho 52. Estou acabado assim que morei perto da praia. Marizia acabou comigo. Mas quando que eu imaginaria? Aí eu me caso em 92, no mesmo ano que eu me converti, com uma mulher maravilhosa, extraordinária, certo? Longe da perfeição, mas foi o que deu para arrumar. Ela não está aqui, eu posso falar, ok? Maravilhoso. Vou fazer agora 30 anos de casado, 30 anos de convertido, 2 filhos. Meu filho pregou aqui ontem, nos 2 cultos, certo? O meu mais novo. Mas Deus me deu a oportunidade de me tornar um agente de transformação, de ser alguém que, através da palavra que eu recebi em 92, utilizar essa palavra para mudar a história de outras pessoas. Mas eu aprendi uma coisa na minha caminhada cristã, e é isso que eu quero conversar com você hoje. Só muda quem quer. Quem não quer entra por aquela porta, 19 horas, sai 21, 3 vezes por semana. Entendeu? 12 vezes por mês. E não muda nada. Entra fofoqueira, sai linguaruda. Sério. Entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Ou, diga-se de passagem, pior, mais avançado, isso aí, né? Recebe upgrade durante o culto. Por quê? Porque só muda quem quer. Lei de semeadura, preguei isso ontem na igreja. Não interessa quem pregue, meu filho. Não interessa quem cante. Não interessa se a igreja tem muita gente, se tem pouca gente. Não interessa nada. Tem gente que entra e não muda. Por quê? Por causa do Satanás. Longe de mim isso. Normalmente o diabo nem vem no culto. E se vier, por exemplo, se ele está aqui hoje, não fui eu que trouxe. É seu convidado. Certo? Então vamos tirar um pouco desse empoderamento que as pessoas estão dando, porque não muda quem não quer. Você quer ver? Quem é a mulher que está com o marido? Levanta a mão. Sim. Olha para seu marido agora e pergunta para ele, por que é que você não muda? Olha para sua mulher agora e responda, eu não mudo porque eu não quero. Olha para o seu filho e pergunta para ele, por que que você não é um filho melhor? E ele vai responder para você, eu não sou um filho melhor porque eu não quero. Por que que a senhora não é uma mulher melhor? Porque se fosse Satanás na senhora era fácil. Trazia a senhora para cá, botava a mão, fazia um exorcismo. Não é? E a senhora ia sair do poço. Ia ser uma beleza. Qual é o grande problema? Não tem demônio nenhum na senhora. O que tem dentro da senhora? A senhora. E aí como é que a gente expulsa? Sai você de dentro de você, para que você tenha... Não tem isso, gente. Não tem essa mágica. Entendeu? O que tem na igreja é o poder do Espírito. E esse poder age onde? Age onde as pessoas deixam ele agir. A Bíblia criou uma lei de semeadura. Tudo que o homem semear, isso ele
Ceifará. Vai colher, meu filho. Não tem jeito. É lei de semear. Quer ver? Olha só. A senhora come muito hoje. Amanhã, a senhora engorda ou emagrece? Sério? Mas a senhora queria o quê? É muito bagunçado. Você gasta muito hoje. Você fica rico ou empobrece amanhã? Ou fica endividado? E você queria ficar? Não. E onde está o diabo? No inferno. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Porque o grande desafio da vida é esse, gente. Você sabe qual é a minha preocupação de gente que vem à igreja o tempo inteiro e a vida não muda? Que começa a achar que nós estamos pregando mentira. Que nós estamos trazendo para você uma ilusão. Uma igreja não é bem sucedida porque ela está cheia. Uma igreja não é bem sucedida porque a arrecadação dela é boa. Uma igreja só pode ser considerada bem sucedida quando por aquelas portas saem pessoas melhores do que entraram aqui. E aí eu pergunto, para que as pessoas saiam de lá melhor do que entraram aqui, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, qual é? A palavra de Deus precisa ser pregada. E a segunda, os ouvintes precisam querer mudar. Mas você sabe qual é o problema? É que venderam para a gente um comportamento de foca. Foca. O que uma foca faz? Ela faz malabarismo, sim ou não? Mas só faz se ganhar um peixe. Uma sardinha. Ela faz o malabarismo e vai lá para o cantinho. Quem é esse? A gente. Aí eu vou mudar? O que eu ganho? Ah, foquinha, vem cá. Você tem que mudar por quê? Porque você precisa crescer. Você sabe uma das frases que era de para-choque de caminhão, não sei quem inventou, mas deve ser alguém extraordinário. A minha educação depende da sua. Como a minha educação depende da sua? A minha educação nunca vai depender da sua. Porque não interessa se você resolveu ser mal educado, eu não vou ser. Quando nós olhamos para essa postura, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Essa decisão sua de mudança. Por quê? Porque Deus quer nos mandar para casa melhor do que nós chegamos aqui. O propósito de Deus não é trazer você de casa simplesmente para que você venha aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Então o que ela vai fazer? Mudar. Quem a senhora vai ser? Uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma sogra melhor. Quem vai ser o senhor? Um marido melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, um crente melhor. Quem que vai ser você, menino? Um filho melhor, mais educado, mais estudioso. Se você quiser, se não quiser, acontece nada. Por isso que um culto pode ser extraordinário para uma pessoa que está nele e insignificante para o outro. Tem culto que acaba e tem gente que está num culto extraordinário, Deus trabalhando. E como Deus trabalha? Do jeito que Ele quer. Tem gente que Deus trabalha nele chorando. Chora. E tem gente, chora nada. Está com os olhão aberto, olhando para mim, braço cruzado. E Deus está trabalhando. Por quê? Porque Deus trabalha em quem? Em quem? Quer. Você quer? Olha que dúvida. Não sei se eu quero. É assim que funciona. Como itinerante,
Eu pregava nas igrejas e não tinha feedback de mudança. Aí há 7 anos eu me tornei pastor de uma igreja. E aí começou os meus problemas, ou começaram os meus problemas. Quais os seus problemas, pastor? Ter que lidar com o resultado de gente que está me ouvindo há 7 anos. Quando eu descubro que tem gente na igreja que eu pastoreio, me ouvindo há 7 anos e não aconteceu nada, eu falo, Senhor, me leva, ou leva ele. Eu não sei quem eu peço. O mais legal é que no meio desse povo todo tem muita gente mudando de vida. Casamentos ficando extraordinário. Pessoas se formando, mudando de vida, tendo intimidade com Deus. E por que esses grupos caminham juntos, mas vivendo um estilo de vida tão oposto? Porque alguns decidiram e outros não. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João. Vou usar 4 textos com vocês, vão ser rapidinho. João capítulo 9. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Mestre, perguntaram-lhe os seus discípulos, por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais? Nenhuma coisa nem outra, disse Jesus, mas para que nele se mostre o poder de Deus. Temos todos que fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então cuspiu no chão, fazendo uma lama com a saliva, espalhou sobre os olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem assim fez e depois de se lavar, voltou vendo. Verso 8. Os vizinhos e outros que o tinham conhecido ainda cego, perguntavam: será o mesmo homem o tal pedinte? Uns diziam sim e outros diziam não. Mas se parece com ele. E o cego dizia o quê? O cego dizia o quê? O cego dizia o quê? Sou eu. Olha para mim porque eu quero conversar com você. Uma das histórias extraordinárias é o que nós estamos vendo aqui. Como fica alguém que tem um encontro com Jesus de verdade? Quem é que vai falar sobre transformação de vida? Não é você. Quando o assunto é a entrada do Evangelho, é a manifestação do poder de Deus, da palavra de Deus, do Cristo, daquele que vem para libertar. As testemunhas e quem diz quem você muda ou que você mudou, não é você, mas são as pessoas que lidam com você. Quando as pessoas começarem a olhar para você e terem dúvida de quem você é, quando as pessoas começarem a ter dificuldade de reconhecer quem você é, quando a sua esposa, que te conhece tão bem, olhar para você e dizer: tem alguma coisa acontecendo com ele. Esse homem não é mais o mesmo. Ele está diferente. Ele está mais educado, está mais solícito, está mais gentil, está orando agora, está lendo a Bíblia.
Quando as pessoas começarem a olhar para você no trabalho e dizer: o que houve com você? Você está trabalhando diferente, você está se comportando diferente, seu linguajar está diferente. Eu estou com dificuldade de reconhecer você. De tanto pregar para os outros, inevitavelmente, ou você se torna um hipócrita, ou você transforma a sua vida. Essa é a grande verdade. Porque eu acabo passando por tantos lugares falando de bom marido, de como ele se comporta, que, aliás, aqui, se você tivesse uma oportunidade de conversar com minha mulher um dia e fazer uma pergunta para ela, qual a pergunta que você faria? Seja franca. Ele é bom marido mesmo? Ou isso é um sem vergonha que sobe no púlpito para falar para os outros fazer coisa que ele não faz? Um belo dia, eu comecei a aplicar isso na minha vida, independente se minha mulher ia mudar ou não. Porque preste atenção, o pastor Paulo estava falando aqui sobre essa questão de amanhã, a manifestação. Eu, por exemplo, vou para São Paulo, vou lá levar minha bandeirinha, vou lá. Certo? Mas eu aprendi que essa história de esquerda e direita é igualzinho em casamento. Um falando mal do outro. Você não vale nada. Conversa com um, conversa com o outro. Como se nenhum dos dois tivesse virtude, só tivesse defeito. A esquerda teve e tem muitas virtudes, sim ou não? Sim ou não? A direita tem ou teve muitas virtudes, sim ou não? Mas só que um fica discutindo com o outro. Mas eu não vim falar disso. Eu só vou lá, e acho que você também deve. Certo? Se manifestar por um Brasil melhor. Ou então não chore depois. É assim que funciona. Mas vamos voltar para o texto, porque é isso aqui que eu quero conversar com você. Quando nós estamos olhando essa questão de voltar para casa melhor, sabe? Essa coisa de pegar esse evangelho e colocar na nossa vida, eu peguei e comecei a mudar com minha mulher. E aí, para minha surpresa, minha mulher ficou, rapaz, mas pensa numa mulher que começou a me tratar bem. Mas estava tão bom que eu comecei a desconfiar. Falei, rapaz, tem alguma coisa de errado com essa mulher. Se ela comprou alguma coisa cara e não me avisou, eu vou ter que pagar. Será que essa mulher fez? Tem alguma que bateu com o carro? O que ela fez? Falou mal de mim, eu vou descobrir. Eu não aguentei, eu sou falador. Falei com minha mulher, chamei ela e falei, querida, vem aqui. O que é que está acontecendo com você? Fala comigo. Para você estar boa desse jeito. Aí ela começou a chorar. Quando começou a chorar, o desespero já bateu no coração do servo. Aí, e ela... Falei, Jesus, tem misericórdia, me traiu. A gente só pensa coisa ruim. Ela olhou e falou, Cláudio, eu estou achando que você vai morrer. Falei, não, isso não. Prefiro a traição, não é verdade? Morrer não, peraí. Escute só. E aí eu falei para ela, por que é que você está achando que eu vou morrer? Sabe o que ela me disse? Porque você está tão bom de uns tempos para cá, Cláudio. Ou seja, a mudança estava acontecendo porque eu estava mudando. Quando você muda por você e pelo que Deus está fazendo na sua vida, o ambiente que você está começa a mudar. Sim ou não? Tá, sim, de gente que chegou para casa e levou Deus para a vida dele. E quando chegou em casa, o marido começa a olhar, está indo demais para a igreja, está fazendo campanha. Toda segunda-feira, agora enfiaram na igreja, toda segunda-feira. O que tem naquela igreja? O que tem naquela igreja?
Aí a sua vida vai melhorando, 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 melhorando. Aí o marido fala assim: não vai hoje não? Já está atrasada. Aí passa um tempo, o que ele fala? Próxima segunda-feira, vou lá também. Não estou fazendo nada. Terça, feriado. Há um tempo depois, o que ele fala? Acho que eu vou fazer uma campanha, me dá um panfleto desse aí. Eu acho que o Satanás existe mesmo. É assim ou não é? Porque as coisas vão mudando, querido. Quando Jesus chega, pastor, mas eu acho difícil, porque quando eu aceitei Jesus, as coisas ficaram piores. Mentira! É porque quando você aceitou Jesus, uma luz acendeu. E quando a luz acende, mostra a sujeira que você não via enquanto estava escuro. Pastor, e agora que eu aceitei Jesus, descobri que uma amiga minha é falsa. Ela sempre foi falsa. É porque você gostava tanto dela que essa cegueira sua não via que a falsidade era sua amiga. É assim que funciona. Quando ele chega, a história começa a mudar. As pessoas precisam. O cara, olha só, é o exemplo do cego. O cara está lá. Aí passa perto dele Jesus e a patota dele. Aí o que os discípulos falam? Olha só, o cara já é cego. O cara fala assim: Jesus, o cara ali nasceu cego. Queria saber quem pecou para ele nascer cego, ele ou os pais dele? Me diga como é que ele pecou para nascer cego. O que foi? Chutou a mãe dele lá dentro? Note que tem coisa que parece que... Jesus olhou para os cabeças de bago, discípulo. Falou: rapaz, difícil andar com vocês, hein? Vambora. Nem ele pecou, nem... Porque tem gente que adora achar culpado para a tragédia. Eu estou vivendo uma crise, por quê? Porque eu estou em pecado. Nem sempre, meu filho. Gastar demais é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Pecado é o que infringe a lei de Deus. Você só se lasca porque fica endividado. É ou não é? Dormir demais é pecado? Não. Preguiça não é pecado. Não. Mas preguiça é uma tragédia. Entende? Se você é mais antigo, lembra quando você vinha para a igreja e dormia no culto? E aquelas mães mais xiita. Acorda, menino, que o Satanás está sentado nas suas pálpebras. Sua mãe parecia líder do Estado Islâmico, não é verdade? Você lembra disso? O que eu quero mostrar a você aqui é que esse camarada é um cego de nascença. Não tem condições dele ser transformado. Ele é um cara que sai de casa todos os dias cego e volta para casa todos os dias cego. É a vida dele, sai de casa, volta para casa cego. Um dia, quem é que vai passar lá? Jesus, o chefe dos crentes. Jesus falou: olha, nem ele e nem os pais dele pecaram. Isso só aconteceu na vida dele para que o poder de Deus se manifeste. Você tem aqui uma resposta muito legal. Talvez o que você esteja vivendo hoje é apenas para que o poder de Deus se manifeste no seu casamento, no seu negócio, nos seus filhos, na sua saúde. Pare de olhar a vida como uma tragédia. Jesus falou: quer ver? Eu imagino o cego. E Jesus. Que troço nojento. Foi lá no olho do cego. E passou. E falou pro cego: dá um pulinho lá no tanque de Siloé. E lava. Só Jesus, gente. Cego é coisa que se cura sem mandar ir lá, porque é difícil deslocar. Vai e lava no tanque de Siloé. Aí
Ele poderia perguntar, onde é? Porque tem gente que cria uma dificuldade danada para o milagre, não. Lá vai ele, para o tanque de Siloé. Chegou lá, lavou. Quando ele lavou, o que aconteceu? Ele está enxergando. E aí vem ele. Olha um buraco ali, maluco. Isso aí. Caraca, meu irmão. Isso aí. Alguém falou, irmão, igualzinho cego, hein? O cara falou, é mesmo, rapaz. Benza a Deus. Parecido demais. Igualzinho aquele que fica pedindo as coisas. Parece ele, é ele, não é ele. Aí o cego falou, o ex. Sou eu, maluco. Por incrível que pareça, eu sou o cara que estava cego. Sério? Que isso, rapaz? Então quer dizer que hoje você volta para casa enxergando? Sim. Mas todos os outros dias você voltou do mesmo jeito. Mas hoje não é um dia como os outros. Hoje é uma segunda-feira diferente. Hoje é o dia 6 de setembro de 2021, o dia que Cristo mudou a história da minha vida, da minha família, da minha caminhada cristã, porque hoje é o dia do seu milagre. Você crê nisso? Se não crê também, o problema é seu. E aí deu um furdunço, porque alguém falou, sério, rapaz? Como é que você está enxergando? Ele falou assim, aí é que está. Um cara chamado Jesus, que eu nem conheço, porque quando saí de perto dele estava cego. Fez um lodo nojento, untou meu olho, falou, lava no tanque de Siloé. Eu fui e lavei. E agora voltei, vendo, alguém falou, não pode. Olha só. Ficar cego pode. Enxergar não pode. Porque enquanto sua situação está ruim, mas tem tanta gente feliz. É só você começar a melhorar, que quem te conhece fica com raiva. Olha lá, ó, emagreceu. Agora está botando umas roupinhas decotadinhas, ó, achando que é garotinha. Agora está ganhando dinheiro, ó, comprou um carro. Antes andava a pé, falava com todo mundo. Você pensa, oi, 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 bateu. Sua besta, não dá para falar com todo mundo andando de carro. Tem umas coisas que aí a pessoa fala, nossa pastor, o senhor é engraçado. Engraçado é essas bestas. Porque é só Deus começar a fazer no seu casamento, nos seus filhos, no seu negócio, na sua caminhada de fé, na verdade, que o pessoal já fica chateadinho, falou, não pode. E chamou os crentes. Aí vem os fariseus. Qual o problema? Isso aí, ó. Era cego até hoje. O fariseu falou, o quê? Você era cego? Ele falou, eu era, até hoje era. De nascença, nasci ceguinho. Mas como é que você está vendo? Ele falou assim, um homem lá, o tal de Jesus, cuspiu, passou aqui, mandou lavar, estou vendo. Não pode. Esse homem tem demônio. Ó. O cego já estava nervoso. Falou, ó, você tem demônio? Eu não sei. Eu só sei que eu era cego. Agora eu estou vendo. Alguém falou, chama o pai e a mãe dele. Para testemunhar agora, porque ele é charlatão. Aí veio o pai e a mãe. Depois você lê, tá? João 9, tá bom? Perde não. Aí o pai está chegando. Eu imagino ele, aquele lá que é meu pai e minha mãe. Primeira vez que eu vejo. Aí chegou. Aí os crentes. Isso aí é filho do Senhor? É. Sim. Era cego? Era cego.
E como é que ele está vendo agora? Acabei de chegar, moço. Pergunta para ele. Aí voltaram a falar com ele. Como é que você está vendo? Jesus. Quando as pessoas ouvem falar Jesus mudou, não pode. Não pode, tem que ser algo mirabolante. Tem que ser uma fórmula para mudar a sua vida, para mudar seu casamento, para te dar a cura. Não precisa disso. Ele chega. E se ele chegar na sua vida, ele muda a sua história para sempre. Se os outros vão entender, se não vão entender, se vão concordar, se não vão concordar, isso não é problema seu. Estava pregando em São Paulo, feliz da vida, governador, prefeito, desci do púlpito, um ladrão da alegria, me aborda. Pastor Cláudio, não gosto do jeito que o senhor prega, não te engulo. Falei, meu filho, se não engole, vomita. Bota para fora, não estou nem aí, meu filho. Estou nem aí. Se eu não preciso da sua aprovação, tampouco sua crítica vai me incomodar. Vai viver a sua vida e deixa eu viver a minha. Nossa, o senhor é grosso. Nossa, tinha que ser delicado para falar com essa besta. Pastor, o senhor não pode falar isso. É lógico que eu não chamei de besta. Não vou maltratar os outros, só pensei. O cara não falou na rede social que eu era o anticristo? Aí eu falei, se eu sou o anticristo, tu é a besta. Ele bloqueou eu. Você consegue entender? Quando Deus começa a fazer, as pessoas não vão gostar. Estão perguntando a ele. Ele falou, rapaz, Jesus entrou na minha, e eu era cego e agora eu estou pronto. Ai, sim. Foi só isso. O que acontece aqui é o que precisa acontecer com todos nós. No trabalho, na vizinhança, na família, na igreja. Em algum momento da nossa caminhada de fé, alguém tem que olhar para nós e dizer assim, você está diferente. E não vai mudar tudo de uma vez só. São mudanças paulatinas, crescentes, são avanços que nós vamos obtendo. Mas isso é importante. O importante é que quando aquele camarada saiu de casa, ele era cego. E quando ele volta para casa, ele volta enxergando, porque Jesus o encontrou. Eu vou te dar mais 3 exemplos rapidinho. Se você gosta de anotar, anota só o texto que você lê depois. Marcos, capítulo 5. Jesus acaba de chegar no território de Gadara. E agora não vem um cego, vem um endemoniado. O cara está cheio de demônio. Um malucão lá que andava pelado, atacando os outros, achando que todo dia era carnaval. Jesus acabou de chegar, desceu do barco, vem um cara peladão. Pensa, se você chega num lugar e vê um pelado. Eu imagino um discípulo falando, acabamos de sair de uma tempestade, lá vem um cara correndo, quer ver que isso vai dar ruim? Aí chegou o cara, pelado, e falou, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Sabe quem é esse cara? Esse camarada é um camarada que foi preso algumas vezes, e ele era perturbado da cabeça, andava nu, se ferindo, e ficava gritando dentro do cemitério. Ninguém ia mudar a vida desse cara. Esse cara era um cara que tinha família, mas não vivia mais com ela. Por quê? Porque a sua vida o levou a ser banido do convívio social. Ninguém queria mais conviver com ele. Presta atenção, pessoas para serem banidas do convívio, não precisa ter demônios. Tem gente que é chato de galocha. Tem gente na família da gente, eu gosto de falar mal da família mesmo, gosto. Porque pensa num troço ruim. A Bíblia diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem é que senta na mesa com a gente? A família, Jesus está falando.
Por isso, 7 dos 10 mandamentos nos ensina a lidar com gente. Ame o próximo como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe. Não mata, olha só. Quantas vezes nós quer matar? Não rouba, quantas vezes nós quer roubar? Não adultera, quantas vezes nós quer adulterar? Ah, ninguém quer nada. Estou no meio de um santo. Desejo a gente tem de muita coisa ruim. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós só não faz. O que Deus está no controle, louvado seja Deus. Às vezes você está na rua, passa aquela mulherona, maluco. A cavala de umas donas. E a senhora não ri não, porque tem uns homens muito mais bonitos que seu marido. Aí os adolescentes ficam rindo. Ah, vai começar com seus hormônios. Não me perturba. Os idosos que estão mais devagar, né? Calma, gente, que assunto é esse? Não mexe nisso. Deixa quieto para não envergonhar ninguém, ok? Escute só. Quando nós estamos olhando aqui, o que nós estamos vendo? Ninguém dava nada por ele. Essa é a grande verdade. Ele é a escória. Não conseguia conviver. Tem muita gente que o comportamento, sabe? Não é um demônio, mas é alguma coisa bem similar. Você lida com gente que quer sempre ter razão na sua família? Sempre está certo. Sempre está certo. Sempre. Você sabe, é uma droga viver com gente que acha que está sempre certo. Nossa. Dá vontade de você banir para a terra do nunca. É ou não? Ir lá com aquele negócio, aquele desenho da caverna do dragão que nunca mais volta. O portão nunca dá para passar. É coisa desse tipo. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós estamos vendo? Alguém que não dava nada, o cara ia e voltava endemoniado, até que um dia Jesus chegou lá e falou: "Oh! Demônio! Sai dele aí, entra nesses porquinhos aí tudo aí, e morre afogado." O cara vestiu, tomou banho e estava sentado batendo um papo com Jesus. Quando Jesus vai entrar no barco e atravessar para o lado, sabe o que esse cara falou? Senhor, deixa eu ir contigo. Sabe o que Jesus disse? Vá para a tua casa, vai para os teus e mostra para ele quão grandes coisas fez o Senhor por você e como teve misericórdia de você. Jesus mudou a vida dele para mandar ele de volta porque quem chega perto de Jesus tem que voltar melhor para casa. Você está entendendo? Você tem que voltar hoje melhor, uma esposa melhor. Quem é a mulher que está aqui que o marido não está? Levanta a mão. Isso. Seu marido vai falar: quem é você? Não vai querer nem fazer amor com você, que vai achar que é adultério. Você é outra mulher. Você comeu a minha. Venom. Você ri, mas é sério. A gente tem que sair de um culto, gente. E as pessoas têm que olhar para a gente e dizer: o que aconteceu? Você fala: menino, ontem à noite encontrei com Jesus. Sabe o que eles vão falar? Se Jesus ia encontrar com você, seu cachaceiro, sem vergonha. Porque todo mundo acha que para encontrar com Jesus tem que merecer. É graça, meu filho. Você não merece, mas ele chega e faz. Você está entendendo? Não é para os seus méritos, é porque ele é bom e misericordioso. Amém? Libertou o cara? Sim ou não? E agora? Vai ele para casa. Ou imagina a família. Quem é que vem lá? Ô, gente, chega aí. Isso não é o Gadareno? Ué, só ver se ele está pelado. Tá não, rapaz. Vestido, andando tranquilo. O que aconteceu com o Gadareno, gente? 2 anos e meio depois, Jesus volta naquela cidade. Tem 4.000 homens para ouvi-lo. Sabe quem ele deixou lá para pregar o evangelho? Um cara que voltou para casa e não era mais a mesma pessoa.
quando nós voltarmos para casa melhor do que chegamos aqui, você pode ter certeza que uma multidão lá onde nós estamos vai mudar de vida quando vê o que Deus está fazendo na nossa. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. João capítulo 5, anote aí um outro, que esse também é muito maneiro. 38 anos o cara está paralítico, perto do tanque de Betesda. A tradição dizia que a água mexia e que o doente pulava. O tanque de Betesda era mais ou menos como o SUS de hoje. Muitos doentes e um curado por vez, ninguém tem nem certeza. Era mais ou menos isso. E está ele lá, coitado, deitadinho numa maca, e todo dia o pessoal deixava ele de manhã paralítico e apanhava ele de tarde paralítico para levar para casa. Um belo dia, quem é que chegou lá? Jesus. Aí Jesus chegou perto do paralítico e falou assim: quer ficar curado? Não, vem aqui de bobeira, todo dia vê os outros lá, ó, ficar curado. Você quer ficar curado? Ele falou assim: ninguém me leva lá. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Preste atenção. Jesus perguntou a ele: você quer ficar curado? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Mas tinha algo que machucava mais nele do que a paralisia. O que era? Os outros. Não se preocupar com o que ele está vivendo. Tem uma coisa muito pior, às vezes, que a nossa dor. É a indiferença de quem está perto de nós e não está nem aí para aquilo que a gente está vivendo. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está diante dele e ele diz: olha, ninguém me leva lá. Jesus olhou para ele e falou assim: meu filho, levanta, toma a tua e vai para a tua casa. Primeiro, eu já não gostei muito de Jesus mandar ele levar a cama, porque presta atenção, a última coisa que ele gostaria de ver na vida era aquela infeliz daquela cama, sim ou não? E por que Jesus manda ele levar? Porque o que Jesus está querendo dizer para ele e para mim é o seguinte: eu vou mudar a sua vida, mas nunca se esqueça de quem foi que te fez andar, quem foi que mudou a sua história. Às vezes pegar a cama e botar na frente, na nossa sala, num lugar bem visível, para você saber que você não era ninguém e hoje você é alguém. Para você descobrir que ninguém te respeitava e hoje as pessoas te respeitam, porque Jesus entrou na sua vida e te deu uma nova oportunidade. Tem gente que Jesus entra e muda e ele esquece quem fez. Agora, mais engraçado, me permita aqui, é quando os caras chegaram para buscar ele de tarde. Pensa. Não é, gente? Não deixamos aqui o... Viu o cara que a gente deixa aqui todo dia? Vi. Pegou a cama, botou nas costas e foi para casa. Não, não é esse não. Esse que eu estou falando, ele anda não. Conheço, muito tempo, sabe? Ele não anda não. É verdade, não é não. Ele encontrou com alguém hoje. E esse alguém mandou ele para casa totalmente diferente dos outros dias cujos quais ele chegou. Eu não sei quanto tempo você vai na igreja, quanto tempo você faz a campanha. Eu não sei. Eu só sei que eu estou pregando para mim mesmo. E você pode ter certeza que em algumas áreas da minha vida eu estou voltando para casa hoje totalmente diferente do que eu cheguei aqui. Porque eu também estou pregando para mim. Eu quero que minha mulher chegue hoje e diga: eu sei, Cláudio. Eu falei: não parece, né? O culto foi diferente. Tem que ser assim. É para mandar de volta. Para mim terminar, João 8. A mulher adúltera, preguei sobre ela esses dias aqui. Quando Jesus muda a vida dela e livra ela da morte. Porque sabe quem está levando ela para morrer? Os religiosos. Eles já decidiram que ela deve
morrer, porque eles são e se consideram os representantes de Deus. Você sabe o que acontece nessa história? É que muito mais que um representante de Deus, ela tem um encontro com o Filho de Deus. E o Filho de Deus manda ela de volta para casa, com a seguinte instrução: vá e não peques mais. É isso. Foi assim com a samaritana. Foi assim com a mulher que sepultava o filho na cidade de Naim. Volta para casa. Como? Diferente. O encontro com Cristo tem que mudar sua vida, tem que mudar seu casamento, tem que mudar seus negócios. É assim que funciona. Mas só muda se você quiser. Se não quiser, não muda. Eu viajo esse Brasil, encontro pessoas. E graças a Deus, ninguém me procura para dizer que não mudou. Os feedbacks que eu tenho na caminhada: pastor, estamos aqui, estava divorciando. E agora estamos juntos, graças a Deus. Resultados positivos de pessoas que querem. Cuidado. Cuidado com essa presença num ambiente onde tem poder, tem transformação, tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem seriedade, e você não muda. Não coloque defeito na igreja. Não faça isso. Se você quer às vezes fazer uma pesquisa, o pastor Paulo fez hoje algo aqui extraordinário. Levante a mão quem aqui já viveu algum milagre através da campanha. E uma grande parte. E talvez você ainda não viveu. E se você não viveu, não é porque você não quer, mas talvez você precisa de uma resposta de Deus do porquê. Pelo menos isso já te satisfaz. Até o não de Deus é a garantia de que Ele está comigo. Samuel está orando para Deus perdoar a Saul. Deus falou para Samuel: eu não vou perdoar Saul. Eu já escolhi Davi para reinar em Israel. Samuel falou: então tá bom. Pelo menos eu obtive a resposta. Mas por favor, não viva de qualquer jeito. Sabe por quê? Já já você sai de Monte Oreb e vai para a Assembleia de Deus, e vai para a Metodista, e vai para a Universal, e você começa a achar que o problema das coisas não acontecerem está no lugar. E na verdade, é você que decide se vai acontecer ou não, você e Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.